Mahanandamoi. Intervenção da estrela AL. Surgimento da polaridade feminina na nova consciência. Meus filhos bem-amados, eu sou Mahanandamoi e eu transmito todo o amor de uma mãe a vocês. Eu venho para situar os processos da consciência que vivenciam, agora, na humanidade na qual vocês tomam parte. Todas as manifestações vibratórias e de consciência vindas do que chamam de céu, é uma polaridade essencialmente Yang que diz respeito ao próprio Espírito Santo, ou polaridade feminina da fonte, aquela que também, em seu movimento de descida em meio à sua humanidade, é qualificada de Yang. A fecundação da Terra pelo céu é uma ação em que a polaridade é masculina. Agora que esta fertilização atinge seu final, a consciência feminina deve assumir. Vocês foram fecundados e semeados para reencontrar quem vocês são. Hoje, a manifestação do que vocês são em meio ao estado de ser, é um processo semelhante a um parto. Dessa maneira, então, realizar e concluir a história da sua consciência comum necessita, aí também, desse retorno, dessa passagem do masculino ao feminino, seja qual for o seu sexo. Como vocês sabem, Maria, com quem convivemos, eu e outras entidades que viveram em um modo feminino neste planeta, nós compomos, em torno dela, as 11 estrelas complementares a ela, devendo atuar de maneira importante nesse parto. Da mesma forma, sua polaridade feminina deve se expressar, ela também, pois é ela que entrega a sua consciência do estado de ser e que os libera de um mundo para levá-los ao verdadeiro mundo. Todo o trabalho de semeadura e de fecundação foi efetuado pelas forças masculinas, mesmo as andrógenas, em seu aspecto Yang, relacionado com o conclave e os 24 anciãos. Hoje, é o surgimento do que necessitei denominar o eterno feminino, o momento do parto, no sentido pleno do termo, tanto do parto da Terra em sua nova dimensão, como o de vocês, queridos filhos, na nova dimensão de vida. As qualidades empregadas pelo Arcanjo Miguel, pelo Arcanjo Anael, e por alguns membros dos 24 anciãos, como a ética, a integridade, a honestidade, a autenticidade, são de natureza e de polaridade feminina e yin. O mecanismo final de reversão, que vai permitir passarem da ilusão para a verdade, é também um processo de recebimento e de parto, onde a própria consciência, descobrindo-se em seu aspecto ilimitado, por meio da própria presença do Eu Sou, deverá levar ao surgimento total, em meio ao que vocês são, desta polaridade feminina. O caminho da androgenia e da reversão da consciência ocorre em meio ao desabrochar das virtudes e das qualidades do amor, no sentido feminino, e não mais masculino. Passar do ter para ser, passar da aparência para a verdade, é um ato que coloca em ação o aspecto feminino da consciência. É sobre isso que a intervenção de Maria, e a nossa, suas 11 estrelas, tornar-se-á cada vez mais evidente em meio à sua nova consciência. Ao deixar emergir a nova consciência, a consciência do estado de ser, assim denominada em sua personalidade, todos, sem exceção, irão descobrir parte da sua origem, onde a doçura prevalece sobre o combate, onde o ser prevalece sobre a aparência, e onde, então, todas as qualidades intrínsecas da polaridade feminina deverão transparecer e ser. Isto é certamente uma mudança de paradigma e de funcionamento. A receptividade feminina é refletida também pela revelação do que, até agora, era impossível nessa sociedade falsificada, patriarcal, quais sejam a intuição, a receptividade, a bondade. Em meio à consciência comum em que vocês ainda se encontram, vocês deverão ficar atentos a essas virtudes femininas surgindo em vocês, não para desequilibrá-los, mas, muito pelo contrário, para conferir novo equilíbrio, feito de doçura, facilidade e verdade. Não vejo nisso uma forma de misoginia, desprezo ou aversão às mulheres às avessas, pois, obviamente, a mulher da consciência comum, ela também, foi impregnada por esta sociedade patriarcal que, a qualquer preço, procurou se afastar do seu papel central e importante, nesta criação.
Hoje, é tempo de deixar nascer e de se expressar, em vocês, tudo o que é de natureza feminina, porque a construção de um novo mundo nessa nova consciência far-se-á pelas qualidades de acolhimento e de matriz original do elemento feminino em vocês, quer seja um homem ou uma mulher, neste momento. Em meio às novas densidades de manifestação da sua consciência que vão chegar, vocês irão constatar que este aspecto, como dizer, dicotomizado, separado, entre o que é de natureza masculina e feminina, não vai mais existir realmente, qualquer que seja a sua dimensão, como chamou Miguel de semente de estrelas, ou da sua dimensão de origem. À medida que deixarem emergir a consciência do estado de ser, vocês irão perceber nos espaços em que vivem atualmente, o aparecimento desses potenciais femininos, em relação à Mãe Divina, em relação à doçura da luz e sua força inabalável, que nunca irá se situar no poder, mas exclusivamente no estabelecimento do amor. Resolutamente, isso que faltou na falsificação deste universo pelas entidades masculinas, tendo desejado e pensado criar de forma mais intensa o que havia sido iniciado por Maria, aquela que é denominada, como vocês sabem, Isis. Eu manifestei em vida, durante a minha última vida, todas as virtudes dessa qualidade feminina e, então, encarnei a Mãe Divina. Vocês também, cada um à sua maneira, vão encarnar esta Mãe Divina, vão encarnar o ideal feminino em meio a uma nova densidade, mas é também por esta doçura, em meio à densidade em que estão atualmente, que vai permitir efetuarem a transição na doçura e na plenitude da dimensão mariana e da Mãe Divina, como desejam denominá-la. Ao descobrirem sua filiação nas novas dimensões, para alguns de vocês, nesta dimensão, vocês vão conectar com Maria, com o eterno feminino em vocês, que foi tão oprimido e tão humilhado pela dualidade e pela competição. Essa passagem, esse parto, será vivenciado por cada um de vocês, em função de sua capacidade para ter integrado e desenvolvido esta polaridade feminina. Quanto mais vocês ajustarem sua consciência a este aspecto feminino, mais isso lhes será facilitado e evidenciado. Nesta sua dimensão de natureza yang, masculina, sempre houve tendência a se opor à feminilidade, porque o verdadeiro poder criador está, de fato, em meio ao eterno feminino, e não ao masculino, o que sempre foi negado nesta sociedade em que vivem. Reencontrar em vocês a dimensão da deusa mãe, da criadora, leva-os também a se tornarem co-criadores e criadores da sua verdade, e do novo mundo. Assim como lhes disseram os arcanjos, isto está a caminho, isto é inelutável e inexorável agora, em um período de tempo terrestre extremamente curto, durante o qual a gestação deve permitir-lhes conduzirem-nos em segurança e em serenidade em meio à nova dimensão. Nunca se esqueçam da sua dimensão de semente de estrela e jamais esqueçam o princípio e o impulso que os criaram, que foi o impulso feminino. Toda a falsificação neste universo tornou-se possível simplesmente porque, a um dado momento, as entidades, cujo papel era o de impulsionar a vida, desejaram criar e substituir a Criadora. Todo o sofrimento, toda a miséria e todos os caminhos nesta densidade há vários ciclos, estão unicamente ligados a isso, e a nada mais. Há, portanto, em vocês, em meio a este corpo em que vivem, a presença desse erro, quer queiram ou não. Ao acolherem vocês a nova consciência, as diversas radiações denominadas pelo Arcanjo Miguel, isso deve lhes permitir retificar e manifestar a autenticidade, respeitando o papel do masculino e do feminino. Várias entidades que procuraram criar no lugar da Criadora, após certo tempo deram-se conta de que, em última análise, sejam quais forem as altas densidades temporais e dimensionais, convinham respeitar o princípio necessário a toda a criação e a toda a manifestação, que é o Yin e o Yang, se quiserem. Atualmente, nessa reversão, ou nessa grande alteração de consciência que vocês vivenciam, isso irá lhes parecer cada vez mais claramente. Vocês não devem repelir, nem oprimir, todo esse aspecto criativo, esse reequilíbrio à feminilidade, da sua androgenia. Respeitar o equilíbrio de um e de outro, permite também encontrar a unidade. Não respeitá-lo tem sido a história deste planeta há vários ciclos. O feminino, sua parte feminina, é também aceitar, acolher e ser fecundado pela vibração da consciência original.
Hoje, as pessoas que ainda se recusam a acolher sua nova consciência, não dissociada, estão apenas recusando a sua própria feminilidade. Como sempre lhes foi dito, vocês não devem julgar. Contentem em manifestar sua nova consciência, e sua parte feminina. E esses seres que ainda estão, em algum lugar, se rebelando e aceitando a dualidade, vão terminar também, a um dado momento, se abrindo a essa verdade que é una e única. Então, ao deixar emergir a sua parte feminina, vocês poderão acolher, no devido momento, a manifestação da sua Criadora em seu campo de consciência. Maria vem do céu e ela não vem sozinha. Os arcanjos, assim como os 24 anciãos, lhes deram todo o poder. Nós, 11 estrelas, acompanhamos Maria, damos-lhe apoio, a vitalizamos, para que ela reencontre o lugar original que é seu em meio à sua consciência de estado de ser despertos, realizados, tendo recuperado sua faculdade original e unitária. O Lorde Metatron, como é chamado, é o impulso espelhado da fonte. Maria sendo o aspecto fecundante, e fecundado. Portanto, alegórica e concretamente, o céu deve fecundar a terra de novo. Esta fecundação ocorre pelo fogo. O resultado sendo a água matricial, a água lustral, a água da vida. Assim, ao acolher o fogo em meio à sua consciência comum, vocês permitem a manifestação da água da vida. Esta alquimia da água e do fogo, em vocês, é uma realidade em meio mesmo à criação do universo. O fogo e a água são, de fato, dois aspectos de uma mesma moeda, ou as duas faces, se preferirem. Um não segue sem o outro. A separação do fogo e da água, assim como desejado por aqueles denominados arcontes, chega ao seu final. Acolher em vocês o céu e o fogo irá permitir cada vez mais, deixar expressar em vocês a água. Esta reunificação em vocês da água e do fogo, é realmente, no plano vibratório da consciência, o seu objetivo. Nesse sentido, nós, as servidoras de Maria, nós trabalhamos e vamos trabalhar cada vez mais, assim que o Arcanjo Miguel tiver acabado a desconstrução da ilusão, em vocês, e neste mundo. Aí está, meus queridos filhos, o que eu queria situar além do aspecto vibratório que vocês realizam com o bem-aventurado um amigo. Se houver qualquer dúvida em relação a esse processo, em vocês, e exclusivamente em relação a isso, eu desejo muito tentar esclarecer de novo, se ainda existir em vocês zonas de sombra em relação a esse processo. Estejam certos, entretanto, do nosso amor indefectível, do nosso indefectível apoio. Em breve, nós poderemos lhes dizer, nós também, as 12 estrelas, bem-vindos. Pergunta. Os fogos que sentimos no nível do sacro, do coração e da cabeça, são da mesma vibração. As 3 lareiras representam 3 fogos reunificados. Cada um desses fogos tem uma origem diferente, uma fonte diferente, mas os 3 devendo sofrer alquimia para ser só um. O fogo do coração não é o fogo do sacro. O fogo do coração é amor. O fogo do éter é diferente, o fogo da cabeça é diferente, mas o amor é prioritário e deve se manifestar nas 3 lareiras. As percepções vibratórias podem ser as mesmas, mas, a um dado momento, esses fogos tornar-se-ão a água da vida, o que vocês irão se tornar, vocês mesmos, no momento da realização. Pergunta. Quanto mais aumenta a frequência vibratória, mais aumenta a consciência? Em meio à nova dimensão, totalmente. Este não era o caso na dimensão falsificada, pois tudo foi feito para separar a consciência da vibração, substituída, nesse sentido, por uma ferramenta denominada mental. Pergunta. Os processos que vivenciamos consistem em aumentar a frequência vibratória da mesma forma que difundir essa frequência vibratória por todo o corpo. Isso ocorre espontaneamente, não é um ato da vontade. Pergunta. O fogo do coração pode ser suficiente para ir até a mudança para o estado de ser? Qual é o sentido desta pergunta? Isso subentende que não seria suficiente. O que quer dizer? O aspecto fecundante é o fogo. Aceitar o fogo, e viver o fogo, consiste em ir para este despertar do estado de ser. Nada mais é necessário. Pergunta.
Sentir inversão dos eixos horizontal e vertical faz parte do processo? Sim, há 3 lareiras. Há então 3 inversões, de cima para baixo, da esquerda para a direita, e, sobretudo, a mais importante, de dentro para fora, ou do interior para o exterior. O momento em que a consciência aceita deixar desaparecer a ilusão é o momento em que vocês percebem que não há nada no interior, nem há nada no exterior, e que tudo já está aí. Pergunta: poderia desenvolver sobre a passagem do fogo para a água? Meu filho, é exatamente isso que eu disse, nada mais há para dizer. No momento do último basculamento, quando houver dissolução desta dimensão de consciência em questão, o fogo tornar-se-á a água lustral ou a água do batismo. A água lustral é a água do batismo, a água do alto. Vocês têm 2 águas, as águas de baixo e as águas do alto. Isso foi perfeitamente vivenciado pela vibração, na linguagem matricial sagrada e na sílaba una. As águas do alto, as águas lustrais, são as águas do mistério, desconhecidas nesta sua dimensão. As águas de baixo são as águas da manifestação da matriz que foi separada das águas do mistério, do aspecto criativo e criador de Maria. Portanto, o deslocamento final correspondente à passagem fogo/água, é a compreensão e a vivência, em meio à consciência, de que a água está em fogo se tornando e que o fogo está em água se tornando. A alquimia da água e do fogo permite reunir-se com a unidade. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Meus queridos filhos, recebam a graça e as minhas bênçãos. Que a luz guie os seus passos. Que a sinceridade seja o seu caminho. Concluam o que vocês são, com todo o nosso amor. Aos 3 Dimensões, 23 de março de 2010. Tradução do francês, Célia G. Mensagem atemporal.